você tem que levar a tua família a estar na presença de Deus. Essa é a função de sacerdote. E por muitas das vezes nós nos omitimos nessa função, que não é de algumas pessoas específicas, somos de todos. E se você, mulher, é a única convertida na tua casa, você faz papel de sacerdotisa dentro da tua casa. Não é só função do homem, não. Você também tem função de levar a tua família à presença de Deus. Capítulo 19, versículo 6 diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. E vós me sereis. Não está falando especificamente para um homem, está falando para o povo. É nação santa, povo eleito. Vamos abrir em Isaías 61, 6. Antes de eu entrar na mensagem, de compartilhar a mensagem, eu quero te mostrar que esse é o teu papel. Isaías 61, versículo 6. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Isaías 61, capítulo 61. Antes de ler o 6, eu vou ler de 1 ao 6, para você entender. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esse texto foi usado por Jesus. E esse texto aqui foi escrito 470 anos antes da vinda de Jesus. Então, o próprio Jesus, ao se revelar para os fariseus, ele usou esse texto na sinagoga. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito de angustiado, a fim de chamarem árvore de justiça, plantado do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro, e a que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados, o quê? Sacerdote de quem? Do Senhor. E vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Então vós serão chamados sacerdote do Senhor. Está falando especificamente de alguém aqui? Não. Está falando de todo o povo de Israel, de todos os filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, para a gente só confirmar mais ainda que você é sacerdote. Então você tem que fazer o papel de sacerdote dentro da tua família. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Função do sacerdote: oferecer sacrifício. Sacrifício de quem? Para quem? Eu aprendi com Jó, no capítulo 1 de Jó, e eu não entrei no texto ainda, mas o Espírito Santo está me inspirando, levando a esse texto. O capítulo 1 de Jó, constantemente, semanalmente, Jó orava para que Deus guardasse a sua família, para que Deus perdoasse os seus filhos, porque poderiam estar pecando contra Deus. Ele fazia ali, ele me ensinou, esse versículo me ensinou a ser sacerdote. Eu vou abrir, se você não quiser abrir sua Bíblia, mas eu vou lá em Jó, capítulo 1, que esse texto é muito lindo, e esse texto me chamou a essa obrigação. Aqui, versículo 5, diz assim: e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias,
de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? E assim fazia Jó continuamente. Função do sacerdote, está cobrindo em oração. Eu todos os dias, 5:30 da manhã, eu acordo, vou lá meditar, e no final da meditação da palavra, eu queimo incenso, eu queimo sacrifício pela minha família, como sacerdote da minha casa. Eu tenho essa obrigação. E você, mãe, você, pai que está aqui, você tem essa obrigação. Quer viver bem? Quer andar bem com a tua família? Faça o teu papel de sacerdote. Você não pode se omitir nesse papel. Deus te deu esse papel de ser sacerdote dentro do seu lar. Agora vamos lá ver o que não fazer como sacerdote. Vamos ver aqui, de manhã cedo Deus me mostrou esse texto. O pastor não tinha nem ligado para mim, não sabia que eu ia pregar, e Deus me mostrou esse texto, versículo 30, no capítulo 34, eu vou voltar depois no 31, mas disse assim a palavra no Êxodo, capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suma contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentam defronte do monte. Então ele lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou 2 tábuas de pedras na sua mão. E ofereceu, e o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tem achado no meio de vós, por estes povo obstinado aí, em outras versões diz, dura cerviz, que quer dizer carne de pescoço. Tem algumas traduções que diz duras cerviz, ou seja, carne de pescoço. Tem gente que é carne de pescoço, amado. Tem gente dentro da igreja que é carne de pescoço, é duro. Tenta comer a parte do pescoço lá do boi lá. Só músculo. Dura cerviz. Tem gente que é difícil ser tratado na igreja. Deus está falando uma coisa, a pessoa está ali, durona naquilo ali. É dura cerviz. Aí ele fala assim, Moisés apressou, inclinou-se ali e disse: Senhor, agora tenho achado graça aos teus olhos. Vá agora ao Senhor por meio de nós, porque esse povo é obstinado. Porém, perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado, tomados pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Você pode dizer aleluia? Eu vou repetir. Se você está desligado aí, acorda. Deus está falando. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilha, que nunca foram feitas em toda a terra. Diz aleluia. Isso. Nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje,
E eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os ubezeus, ou seja, os 6 inimigos de dentro, que estavam naquela terra. Eu escutei uma mensagem uma vez do saudoso pastor Moisés Malafaia, falando sobre os 6 inimigos de dentro, que são esse povo aqui. Guarda que não faças concerto com moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não sejas por laço no meio de ti. Mas os teus altares transtornarei, e as suas estátuas quebrarei, e os seus bosques cortarei, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, zeloso é Ele, para que não façais concerto com moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, não coma dos seus sacrifícios. Cuidado com as alianças que você está pretendendo fazer. Eu queria abrindo já um parênteses nessa palavra aqui. Você que está aqui dentro, que está pretendendo fazer alguma aliança, cuidado com a aliança que você está pretendendo fazer. Cuidado com os acordos que você está pretendendo fazer. Luz não tem comunhão com as trevas. Se você é povo de Deus e você está na luz, se realmente você está na luz, não tem comunhão com as trevas. Então, muito cuidado com as sociedades, com os pactos que você está fazendo nesse momento ou está pretendendo fazer. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e das suas filhas, e suas filhas, prostituindo-os após os seus deuses. Façam também teus filhos que se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Até aqui, por enquanto. Nós vamos ver aqui vários versículos, e eu fiquei pensando de manhã cedo, e coloquei até lá no Facebook, né? Você vê aí Moisés volta do Monte Sinai, logo naquela passagem quando ele vai e fica 40 dias e 40 noites lá, e o povo viu que ele não estava voltando, e virou para Arão, que era o sacerdote. Lá no capítulo 28, Deus delega a competência de sacerdote a Arão e sua família, a Nadab, a Abiú e um outro filho dele. E quando ele demora a voltar do Monte Sinai, com as primeiras pedras, talhas de pedras, e quando ele volta e encontra aquele bezerro de ouro, o que Moisés fez? Pega as pedras, onde estava escrito ali todos os mandamentos que Deus tinha escrito, e joga no chão e quebra. Ele pegou as 2 pedras, talhas de pedra, e jogou no chão. Ele se irou. Deus manda Moisés lavrar 2 tábuas de pedras iguais a que ele tinha quebrado. No capítulo 32, versículo 9, volta um pouquinho, no versículo 32, versículo 9, diz assim a palavra: e disse o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, eis que é povo obstinado. Ou seja, né? Agora deixa-me que o meu furor, isso mesmo o meu furor, aliás, versículo 19, eu falei 29, 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos, quebrando-as ao pé do monte. Deus tinha talhado as pedras, tinha dado a Moisés, Moisés subiu ao monte, Deus com o dedo dele escreveu na pedra. E aí, em função do povo, ele ter demorado, e Arão, desculpa o termo, não tem outra palavra para ele, era um sacerdote banana, e dentro de muitas casas, hoje em dia, tem sacerdotes bananas. Se você vê aqui, o versículo, capítulo 32, no versículo 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava a descer, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faremos deuses
que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Qual foi a atitude de Arão? E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouros que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão era o líder que estava ali no lugar de Moisés, que estava no Monte Sinai. O povo, como Moisés estava demorando, o povo falou: Moisés deve ter morrido aí. Vamos fazer um Deus aí, Arão, vamos fazer alguma coisa para a gente adorar. E aí a posição do sacerdote. Traz o ouro aí que eu vou fazer aqui uma imagem aqui para vocês adorarem. Qual a função do sacerdote? Não é levar o povo à santidade? Deus não falou lá no capítulo 20, nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás? Aí o sacerdote se deixa levar pela voz do povo. Eu hoje entendo algumas coisas que o meu pastor de vez em quando dá umas cortadas, e eu entendo a posição do sacerdote, do profeta e sacerdote. Há um ditado no mundo que é o maior erro que pode existir: a voz do povo é a voz de Deus. Esse é o maior furada que pode existir em relação a ditados do mundo. A voz do povo é a voz de Deus. Por causa da voz do povo, Saul perdeu o reinado, porque escutou o povo e não sacrificou Acabe. E ainda guardou lá alguns ouros e ovelhas e bezerro, porque deu ouvido ao povo. Deus mandou ele exterminar tudo. E aí ele ouviu a voz do povo e depois quis se justificar Samuel. Nós temos que tomar cuidado, como sacerdote do nosso lar, de cumprir e fazer cumprir aquilo que Deus está mandando na palavra. Nós não podemos negligenciar o nosso posto de sacerdote dentro da nossa casa. Às vezes você vai ter que contrariar até alguns familiares teus, mas você tem que estar pautado na palavra. Não vou fazer assim porque Deus mandou fazer assim, e mostrar na palavra o que tem que ser feito. Arão não fez isso. Arão se deu ouvido ao povo e montou lá um bezerro, a ponto de Deus falar para Moisés assim: desce lá porque o teu povo pecou contra mim. Já não era nem povo do Senhor. Ele já falou para Moisés assim: o teu povo já não é povo, que já estava tirando já estava falando: Moisés, o teu povo pecou contra mim. Deus já estava se excluindo ali. Mas eu nunca vi um homem com uma intercessão tão linda, tão precisa como Moisés, a ponto de Deus falar assim: eu vou arrebentar com eles. Aí Moisés clama ao Senhor, intercede. Vamos ver aqui alguns textos no capítulo 32. E ele tomou das suas mãos, versículo 4, e formou um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Versículo 5, e Arão, vendo isso, olha o que Arão ainda fez, e completando, um erro atrás do outro. O sacerdote errando, um erro atrás do outro. De repente você está cumprindo isso na tua família. De repente você não está fazendo esse papel dentro da tua família. De repente você está trazendo maldição para dentro da tua casa. A palavra diz alguma coisa contrária àquilo que você está fazendo e você anda fazendo. É o mesmo papel de Arão aqui. O versículo diz assim: e vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão ainda edificou um altar e botou lá o bezerrinho lá para a turma adorar.
e apregoou e disse: amanhã ainda vamos fazer uma festa para o bezerro de ouro. Vamos fazer uma festa para o bezerro de ouro. Olha o sacerdote que estava dirigindo o povo de Israel no deserto. De repente a tua família está no deserto, porque de repente você, como sacerdote, não está sabendo dirigir a sua família como sacerdote dentro da tua casa. De repente a tua família está sendo destroçada, e você está falando assim: a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é aqui, daquilo, e a culpa é sua. Que você não está fazendo o papel de sacerdote dentro do seu lar. Nós temos que fazer o nosso papel como sacerdote. Se eu sou o único crente dentro da família, é meu papel ter que fazer isso. Levar o povo a Deus. Queimar incenso. Pedir perdão, para que Deus perdoe os pecados. E liberte e salve a tua família, a alma do teu parente. Versículo 7 do 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa, se tem desviado do coração que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, versículo 10, olha a proposta de Deus. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra ele, e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Agora entra um verdadeiro sacerdote, intercessor, e diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Olha só, Deus falou que era o povo de Moisés. Aí Moisés falou: não, é o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte, com forte mão. Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-lo, nos montes, para destruí-lo da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te olha o que Moisés está falando para Deus. Eu não tinha me atentado a esse versículo. É Moisés falando: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-lo nos montes, e para destruí-lo da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, e ainda manda Deus se arrepender deste mal contra o teu povo. Olha aqui, olha o homem, olha a intimidade, o homem. Ó, Deus, se arrepende aí. A palavra arrepender, deixa eu abrir uma aspa aqui. Quando você vê a palavra Deus se arrependeu, Deus nunca vai se arrepender. Porque se ele se arrependeu, ele não é onisciente. Deus é onisciente, então ele não se arrepende. É que o homem, na tradução, não tem como especificar o sentimento de Deus naquele momento. Então o homem colocou a palavra arrependeu-se. Mas Deus não se arrepende, porque ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a 10 anos. Nós é que nos arrependemos. A gente toma uma atitude, lá na frente não era assim. Aí você se arrepende. Mas Deus não se arrepende, porque ele é onisciente. Mas o homem não sabia, não tem uma palavra específica para traduzir o sentimento de Deus, colocou a palavra arrepender-se. Então, Moisés fala assim: torna-te da ira do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como a estrela dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuas por herança eternamente. E, olha o versículo 14. Então o Senhor, o quê? O que está escrito na tua Bíblia aí? Então o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha a intercessão de Moisés como foi profunda. Ele conseguiu mudar a vontade de Deus, o que Deus ia fazer. Tu tem intimidade para mudar a vontade de Deus para a tua família?
Você chegou a esse ponto de falar assim, Deus, não faça isso não. Faz assim. Moisés usou a palavra. Os argumentos de Moisés estão na palavra. Existe um livro, diz assim, tem um livro de um autor aí, que diz assim, as 101 coisas que Deus não pode fazer. Tem lá, 101 coisas que Deus não pode fazer. Mas não é o Todo-Poderoso? Aí uma das coisas que ele não pode fazer, ele não pode mentir. Ele não pode ir de contra a sua palavra, contra a sua promessa. Então Moisés naquela época, naquele momento ali, ele usou o quê? Todas as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Não farei de ti uma grande multidão? E agora quer exterminar? Moisés só lembrou a ele, mas tu falou lá atrás. Deus tem uma promessa na tua família? Deus já disse para você o que vai fazer com a tua família? Então, ore dessa forma. Quer salvar a tua esposa? Quer salvar o teu marido? Quer salvar a tua família? Fale para Deus, Senhor, tu me deu essa promessa. Deus, tu falou comigo no profundo do meu coração que tu ia salvar minha família, minha parentela, meus filhos. Lembre a Deus, através da palavra, o que Ele prometeu para você. Amém? O líder não pode perder o controle a ponto de estragar o que Deus já tinha feito. Ou seja, o seu emocional não pode atrapalhar a obra de Deus. Moisés jogou no chão aquelas tábuas. Eu vou sair um pouco de Arão, porque se você ler o versículo, capítulo 32 de Arão, só vê ele vacilando como sacerdote. Eu não sei como Deus não exterminou ele. E Deus guardou a vida dele. Mas teve 3.000 homens que foram exterminados por causa do bezerro de ouro. Você lê o texto, no contexto você vai ver isso. Tem gente atrapalhando a obra de Deus quando perde o equilíbrio dentro do reino. Sabia disso? Quando você perde o equilíbrio dentro do reino, não é dentro da igreja não, querido. Dentro do reino é dentro da tua casa. Quando você perde o equilíbrio dentro da tua casa, você está atrapalhando a obra de Deus na vida dele. Você não está sendo um referencial dentro da tua casa. Deus está batendo, Deus tem batido na nossa vida aqui. Não estou falando para mim também. Estou falando para vocês não, estou falando para mim também. Às vezes eu atrapalho Deus quando perco o equilíbrio dentro da minha casa. Eu tenho que ser referencial, sacerdote santo para o Senhor. Não pense que eu estou aqui, eu estou apontando para cá, mas tem 4 apontando para mim, para cá. As tábuas dos mandamentos já foram prontas, já estavam prontas, e tudo escrito por Deus. E Moisés, numa atitude inesperada, joga as tábuas no chão. Versículo 2 do capítulo 34 diz assim, prepara-te para amanhã e apresenta-te a mim. Deus manda Moisés se apresentar a ele no dia seguinte com as tábuas prontas. Não pense que Deus ia fazer tudo de volta, de novo. Ele tinha feito as primeiras tábuas e tinha escrito. Aí ele fala para Moisés, volta lá agora, mas você que vai quebrar a pedra agora. E detalhe, lá no monte, quem escreveu, lá deve ser com a talhadeira, tec, foi Moisés. Deus não fez mais não. Às vezes, nós atrapalhamos Deus na nossa falta de equilíbrio. E aí, Deus já tinha aprontado tudo direitinho. Daqui a pouco você age como Moisés, sai do equilíbrio, toma uma atitude, joga tudo fora, aquilo que estava já pronto para ser bênção na tua vida. Aí daqui a pouco Deus fala para você, vai ter que começar de novo, só que é você que vai ter que fazer agora. Você que vai ter que começar tudo de novo. Moisés teve que se superar para que as tábuas estivessem prontas no outro dia. Ele não pôde pedir ajuda a ninguém, porque a sua atitude errada de quebrar as tábuas foi dele. Não podemos levar os nossos problemas para os outros. Não podemos levar ninguém para o nosso vale. Tem gente que, quando está no vale, nas dificuldades, acaba envolvendo outros no seu problema. Quando Deus falou para Moisés assim, pega 2 tábuas de pedra e sobe um monte. Ele não era líder? Ele podia ter pego daquele 1.000.000 lá, que estava com ele, e falar assim, um voluntário aí para quebrar 2 pedras. Deus falou para ele assim, é você.
É você. A responsabilidade é nossa. Quando nós erramos como sacerdote, a responsabilidade é nossa de corrigir o nosso erro. E tem gente querendo empurrar para o vale, para aquela dificuldade que você criou, outras pessoas. Pô, me ajuda aí, irmão. Me ajuda nisso aí. Fez a bobagem e depois fica pedindo socorro, batendo na porta, ligando para o irmão de madrugada. Ora por mim! Minha família está acabando. Ora por mim! Está acontecendo isso. Por causa de quê? De um vacilo sacerdotal dentro de casa. Se você arrumou o problema, ele é seu. Ninguém suba contigo. O conserto é individual, não é coletivo. Se você tem acertos a fazer com Deus, é você e ele, e mais ninguém. E levantando-se de madrugada, versículo 4, Moisés não esperou, não negociou o tempo para cumprir a ordenança de Deus. Acordou de madrugada e foi buscar Deus. Tem gente que quer negociar o tempo com Deus. Às vezes coloca outras coisas como prioridade para ser resolvida. Deus falou assim para Moisés, Moisés, suba ao monte, cedo. Ele de madrugada tomou atitude. Tem gente quando manda alguém fazer alguma coisa, até mesmo na obra de Deus, aí você coloca as coisas de segundo plano. Não, Deus, espera aí um instantinho que eu vou fazer isso aqui, depois eu vou terminar de fazer aquilo que tu mandou. A prioridade é Deus. A prioridade é aquele que sustenta. A prioridade é aquele que te dá o fôlego. A prioridade é para aquele que te mantém o teu coração batendo. Porque a hora que ele quiser, ele vai lá e tira o sopro de vida de você. A hora que ele quiser, ele tira a mão de cima de você. Tem um líder do nosso meio evangélico, um homem aí, com uma igreja imensa, que a mulher dele, no dia, surtou e falou assim, quero separação. Eu quero a separação. Ela se apaixonou por um dentista. E começou, eu quero separar. Ele, não vamos separar, não vamos, eu quero. Então tá, foi para frente do advogado. Testemunho dela, na hora que ela estava assinando o papelada para o divórcio, para a separação, ela contando, como testemunho depois, ela sentiu a mão de Deus saindo de cima dela. Ela contando. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, aquele dentista morreu. Eu não vou falar o nome, porque é falta de ética, mas é um cara bem conhecido. E ele já falou isso na rádio, mas eu não vou falar, porque é bem conhecido. A mulher, ex-esposa dele, ele hoje já casou de novo, a esposa dele já é até bispa, mas a ex-esposa dele falou isso na rádio, eu estava escutando. Ela sentiu como Deus estivesse tirando a mão de cima dela. Tem gente que quer negociar o tempo com Deus e às vezes coloca outras coisas como prioridade a ser resolvida. Não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer já. E estar na presença de Deus é para já. Jeová, Deus misericordioso. Moisés se apresenta a Deus clamando sua misericórdia, porque ele viu o que aconteceu em relação ao bezerro de ouro e a ira de Deus naquele momento. Moisés se apressou, versículo 8, a inclinar-se em terra e adorou. Como temos nos apresentado a Deus? Com que coração você está entrando na presença de Deus? Tem gente que está de joelho, mas o coração está de pé. Deus ultimamente tem nos alertado que nós não podemos mais brincar de ser crente. Sair daqui e continuar com a nossa vidinha mesmo lá fora. Não podemos mais. Nós temos que amadurecer na presença de Deus. Deixar de ser menino na fé, criança. Hoje já viu o censo que passou agora? De 17 milhões para 22 milhões. Aí tem lá o censo do IBGE. Batista, metodista, projetista, Nova Vida, e evangélicos. Não tem o católico praticante e o católico não praticante? Agora foi criado o evangélico não praticante.
eu sou da igreja tal, 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 tal. E tem alguns que são evangélicos. Aqueles que são evangélicos são aqueles que não são praticantes. Já inventaram até isso agora no nosso meio. Moisés se apressou a inclinar-se em terra e adorou. Não tem, como temos apresentado a Deus. Tem gente que tem entrado na presença de Deus com o coração duro, com indiferença, com o coração não perdoador. Povo de dura cerviz. Versículo 10. Nós estamos encerrando a nossa mensagem. Eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos agora, querido. Porque você não veio aqui à toa. Deus não te trouxe à toa neste lugar. Diz o versículo 10. Eis que faço um pacto. Deus está fazendo um pacto contigo essa noite. Para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Deus hoje estará fazendo um pacto com você. Coisas maravilhosas. Eu pedi, o Espírito Santo pediu para eu escrever isso. Coisas maravilhosas as quais nunca foram feitas em você. Deus está fazendo um pacto hoje, quer fazer um pacto contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, versículo 11. Eu lançarei fora diante de ti os teus inimigos. Deus está falando que aquilo que está te incomodando, aquelas pessoas que estão te incomodando, aquele teu patrão, aquelas pessoas serão tiradas de perto de ti. 12. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra. Eu falei no início, cuidado com aquela sociedade que você está tentando fazer. Não faça pacto com o mundo. Não se aliancie com o mundo, não abra sociedade com o mundo, não pode haver comunhão da luz com trevas, para que seja laço no meio de ti. Tu não sejas convidado por ele, e não coma o seu sacrifício. Cuidado com o que você tem se alimentado. Tem gente se alimentando com tudo. Na internet, então, de vez em quando aparece um compartilhando com o outro, um monte de bobagem. E pensando que Deus não está vendo. A gente pode até não estar vendo, um homem pode até não estar vendo, mas Deus está vendo. Cuidado com o que você tem comido na internet. Deus tem falado, pastor Carlos tem falado muito sobre isso aqui. Cuidado com aquilo que você tem se alimentado, o teu espírito. Tem gente se alimentando do mundo. Faça como Daniel, não coma das iguarias do rei. Hoje Deus está falando com você que tens tomado uma atitude errada. E, em consequência, tem pago o preço por isso. Vou repetir. Hoje, Deus está falando com você que tens tomado a atitude errada. E, em consequência, tem pago o preço por isso. Que não tem conseguido manter o equilíbrio suficiente para não tomar a atitude errada. Deus hoje quer trazer paz ao seu coração. Deus hoje quer fazer pacto contigo. Você que, de repente, não está conseguindo. Você não está conseguindo ser o sacerdote dentro da tua casa, ou a sacerdotisa dentro do teu lar. Você que anda, perdendo o equilíbrio. Se você vê a roupa do sacerdote, ela tem, toda em volta da roupa sacerdotal, tem um deblum. Sabe o que é deblum? Deblum é aquela fita dura que a pessoa costura em volta da borda da roupa, para que a roupa não se rasgue. A estola sacerdotal do sacerdote tinha um deblum em volta da roupa dele toda, para que na hora da ira ele não conseguisse rasgar as suas vestes. Deus não se agrada do sacerdote que perde o equilíbrio. Para isso Deus costurou um deblum em volta da sua roupa. Deus nessa noite quer fazer um pacto contigo. Deus quer renovar um pacto contigo. Conforme diz a palavra. Ele quer fazer um pacto contigo nessa noite. Se você crê que Deus possa hoje zerar tudo que você estava fazendo de errado e fazer um pacto contigo, se você quer pagar para ver, fica de pé, sai do teu lugar e vem aqui na frente e fala assim: Senhor, eu quero fazer um pacto contigo hoje. Eu quero pagar para ver. Eu quero fazer. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que está precisando
ser renovado nesse pacto de aliança. Você que está falando assim, eu tenho vacilado como sacerdote dentro da minha casa, eu não tenho cumprido o papel de sacerdote dentro da minha casa, sai do teu lugar, em nome de Jesus. Eu posso confessar, querido, eu já estou aqui na frente, porque Deus está falando comigo. Eu não tenho feito o papel de sacerdote dentro da minha casa como Deus queria que eu fizesse. Cláudio, cadê o Cláudio? Me deixa para mim aqui, Cláudio, por favor. Vou repetir. Se você não está cumprindo o teu papel de sacerdote dentro da tua casa, Deus está querendo renovar isso na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Por favor, Cláudio, dedilha um louvor. Nós vamos tirar o ofertório. Tião, Sebastião, vamos tirar o ofertório ainda, tá? Coloca a mão no seu coração, querido. Vocês são corajosos, como eu sou. Deus está fazendo um pacto com vocês essa noite. Essa palavra não é fácil chegar até a frente, não. Não é difícil dizer para Deus assim, poxa, eu não estou cumprindo o meu papel de homem dentro da minha casa. Eu estou vacilando dentro do meu lar. Ou estou vacilando como mulher dentro da minha família. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus vai honrar vocês. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que tu operes um milagre na família de cada um. Deus, eles ouviram a tua voz e a tua palavra diz que hoje tu estaria fazendo um pacto com eles, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ensina a eles a serem verdadeiramente sacerdotes reais, povo santo dentro da sua casa. Que eles possam continuar sendo referencial dentro do seu lar. Deus, que não haja mais vergonha, conforme Arão trouxe vergonha, Senhor, por não ter cumprido o papel de sacerdote naquele momento. Deus, e tu, Deus, perdoou, ouviu a oração do teu filho, e a sua ira foi apaziguada, Deus. Pai, no nome de Jesus, muda a história dos teus filhos. Deus, que verdadeiramente eles possam saber que há uma lâmina nas suas testas, dizendo, santidade ao Senhor. A lâmina que era colocada na cabeça do sacerdote. Nós não podemos ver, Senhor, mas está escrito na testa de todos eles, santidade ao Senhor. Renova, Senhor, essa aliança. Renova esse pacto com eles. Deus, que eles possam verdadeiramente, ó Deus, lutar contra o próprio eu deles, Senhor, e cumprir a tua palavra, cumprir o papel de sacerdote real dentro da sua casa. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis voltar, querido? Eu quero ler um texto, por favor, abra no Êxodo 34, para a gente encerrar. Êxodo 34, versículo 20, diz assim. Eu deixei para fazer o ofertório no final, em função desse texto aqui. Muitos não vieram aqui na frente, e eu creio que estão fazendo o papel de sacerdote real. Estão em aliança com Deus. E diz assim no versículo 20, no final, e ninguém aparecerá, o quê? O que está escrito aí? Vazio diante de mim. Versículo 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Deus fez um pacto essa noite. Ou você já tem um pacto com Deus. Nós vamos hoje ofertar. Você vai trazer os teus dízimos e oferta. Aquele valor do aluguel você se comprometeu a trazer. Por favor, distribui os envelopes. Você que se comprometeu com o valor do aluguel, com os dízimos e oferta. Hernani, por favor, dá um para mim aqui, por favor. Eu não quero perder essa bênção não, porque eu tenho certeza que Deus está falando essa noite.
Você está colocando, vai colocar a tua oferta. Se for oferta do aluguel, se for oferta do dízimo, essa não está valendo. Eu gostaria que você colocasse uma oferta que não seja aquela que você prometeu. Fizesse um pacto com Deus. Nem que seja uma moedinha de 10 centavos. Que você colocasse no envelope hoje. Fora daquilo que você prometeu, do aluguel, do dízimo, da oferta. Você chegasse diante de Deus com no mínimo uma moedinha conforme aquela viúva no gasofilástico. Faz um pacto, faz uma prova com Deus essa noite. Eu estou plantando, querido, aquilo que eu semeei, eu estou plantando hoje. Essa semana Deus me deu um livramento. Eu lá na perimetral, eu peguei o paredão, acabei com o meu carro. No mínimo R$4.000 para cima. Se você me perguntar se eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para consertar meu carro. Meu carro é um carro novo e não estava no seguro. Mas Deus me deu um livramento. Na quinta-feira, e eu quero abrir já uma aspa em relação ao parente, em relação a isso. Quinta-feira o pastor vai continuar pregando sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pregou sobre o caminho semana passada. E amanhã, na quinta-feira, ele vai continuar, vai pregar sobre a verdade. Então, quem estava na quinta-feira, venha, que vai ser tremendo. Na quinta-feira ele pregou sobre o caminho. Quinta-feira à noite. Eu tomei posse daquela palavra, vim aqui na frente. De madrugada, de sexta para sábado, de quinta para sexta, eu estava de joelho falando assim: Senhor, me guarda no teu caminho, porque no teu caminho há segurança. 5:30 da manhã eu estava lá falando isso para Deus. No teu caminho há segurança. Senhor, eu não quero sair do centro do teu caminho. Isso 5:30 da manhã. 7:15, eu estava chapando o paredão da perimetral. Como pode isso? O porquê disso? E eu fiquei naquilo assim: poxa Deus, por que disso? Fiquei lá mais de 40 minutos sozinho, os carros passando devagarzinho, eu e o meu carro lá todo danificado. Não bati em ninguém. E aí Deus foi falando comigo: você não me pediu para eu te guardar no centro do meu caminho? Esse é o livramento que eu estou te dando. Aí eu comecei a entender que coisas piores poderiam acontecer para a minha vida ao longo do dia. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Assim como meus caminhos são mais altos que os teus, assim são os meus pensamentos mais altos que os teus. Deus estava me guardando. Meu carro está lá danificado, mas eu estou aqui inteiro. Se você vê o carro e me vê aqui em pé, é só a obra de Deus. Poderia acontecer coisas piores e iria acontecer coisas piores. Porque se eu orei a Deus para que Ele me guardasse no centro do caminho dEle, e aquilo aconteceu e Ele me parou naquele dia, é porque Deus estava me guardando de coisas piores que iriam acontecer. Esse é o meu conforto. Atrás do meu carro está escrito assim: foi Deus que me deu. Eu tenho certeza que Ele vai... amanhã eu vou botar assim: foi Deus que consertou. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia. Levanta o teu envelope. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, está ofertando um mínimo, colocando aí. Olha, querido, eu vou ver gente dando testemunho dessa palavra. É uma palavra dura, machuca, dói. Mas vou ver gente dando testemunho. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego, Deus, os nossos dias e minha oferta. Agradeço pela tua fidelidade, agradeço pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela ministração e o alerta que tu nos deu. Deus, eu quero ser sacerdote da minha casa. Eu não posso mais perder o equilíbrio. Eu não tenho mais tempo de vacilar, Deus. Eu tenho, Deus, verdadeiramente que cumprir o meu papel de levar a minha família até a tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, Deus, cumpra isso também na vida dos teus filhos. Que cada um saia daqui, Deus, com esse compromisso. Deus, com essa responsabilidade
não, Deus, fazendo como Arão fez, oh Deus, deixando-se levar pela voz do povo, oh Deus, mas não, cumprindo a tua vontade através da tua palavra. Oh Senhor, em nome de Jesus, quebranta os corações daqueles que estão com o coração duro, Deus. Oh Deus, que a tua palavra venha, oh Deus, entrar ainda e fazer morada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que teus propósitos sejam cumpridos nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, nos leva em segurança, da mesma forma que trouxeste a esse lugar. Em nome de Jesus. Poder entregar, e você, depois de entregar, você pode partir. Deus te abençoe. Obrigado, Cláudio. Se quiser contar, pode contar.